Dia das Mães para todo mundo que tá por aí. Vamos só aguardar a doutora Emília entrar. Aí, Olá, boa noite. Conseguimos. Como é que a senhora está? Animada? boa noite. Muito obrigado pelo convite. E para começar, eu queria dizer parabéns, feliz Dia das Mães para você e em seu nome para todas aquelas que estão nos assistindo. Obrigada. Mães, os Feliz Dia das Mães especial para minha mãe e para a senhora, né, que tirou esse Dia das Mães para estar aqui com a gente. Eu queria muito agradecer de novo a senhora por ter aceitado esse convite e eu queria apresentar de novo a doutora Emília, que é titular de reumatologia da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal. Ela é coordenadora de pesquisa clínica, né, da Universidade, da Escola Paulista de Medicina, e ela já foi diretora da Escola Paulista, inclusive a primeira mulher, né, doutora, diretora da Escola Paulista. Orgulho sempre para nós mulheres ter a senhora. E presidente, claro, da Sociedade Brasileira de Psicologia de 91 até o ano 2000. E ela estuda muito lúpus, é uma pessoa que sabe muito, se dedica muitos anos a estudar essa doença. Então, hoje, no dia 10, né, de então, a paciente, doutora, mais uma obrigada. Muitas perguntas para discutir hoje com a doutora. É claro que algumas delas são casos, né, clínicos de pacientes que, infelizmente, né, doutora, a gente não pode, não deve, mas deu para pegar muitas ideias e acho que a gente vai conseguir tirar muitas dúvidas aí das nossas pacientes, tá? Eu queria começar, então, doutora, com a nossa primeira perguntinha, que, na verdade, é um compilado de muitos pacientes mandaram para mim, mandam muito, aqui no, a respeito de lúpus, seria por que eu tenho, né? Então, essa é uma pergunta que as pacientes, apesar de estarmos melhores em termos de informação do lúpus, tanto pelos reumatologistas médicos que estão aí, né, divulgando na internet, nas redes sociais, os próprios pacientes estão muito unidas, né, e possuem aí perfis nas redes sociais, e estão espalhando informações de boa qualidade. Mas mesmo assim, as pacientes ainda têm muitas dúvidas e a origem, a gênese da doença é uma dúvida importante. Então, assim, queria que a senhora falasse um pouquinho a peso do fator aí no início da doença e também, né, nas suas crises, nas suas pioras aí, que a paciente, infelizmente, pode ter ao longo do curso da doença. Né? A gente sabe que são vários fatores, eu queria saber quais a senhora acha que tem um peso maior. Queria muito que a senhora falasse um pouquinho também sobre a questão dos fatores psicológicos, né, os fatores emocionais, porque aqui, eu que estou há algum tempo aqui nas redes sociais, inclusive, né, não posso deixar de ficar feliz de estar introduzindo a senhora aí nas redes sociais, né? Isso para mim é uma grande honra, nossa. Mas eu vejo, infelizmente, ainda muitas entre aspas, né, que falem aí e acabam tendo para a paciente uma ideia equivocada de que ela é culpada pela doença que ela tem. Então, a gente vê muito, você muito nervosa, você consegue processar, então dessa forma você é a culpada, né, digamos assim, por essa doença. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho para nós. Bom, boa noite a todas. Então, mais uma vez, feliz Dia das Mães em seu nome, né? Você que é uma mãe jovem e a todas as mães que nos assistem. Mas eu estou vendo aqui várias reclamações, realmente está difícil de ouvir o que você estava falando. Eu até escutei, mas o pessoal aqui está escrevendo que o áudio está falhando. Será que a gente tem como consertar isso, ou arrumar? Não sei.
Eu vou fazer o seguinte, doutora, eu vou tentar ligar, começar a nossa live novamente, então, né? Será que melhorou agora? Olha só, as pessoas pararam de escrever. Vamos ver se melhorou o som, pessoal, que está nos ouvindo? Que parece que sim. Vamos tentar falar, então? Ver que... Acho que sim, doutora. A senhora conseguiu ouvir a minha pergunta? Seria Não, eu consegui. Ficou entrecortado, né? Na verdade, ficou bastante entrecortado, mas eu consegui ouvir. Então, falando um pouco sobre a causa do lúpus, quer dizer, a pergunta que todos se fazem, por que eu tenho lúpus, né? Vamos dizer que a causa do lúpus, uma causa, não existe. Lúpus é uma doença multifatorial, multicausal, tem várias causas. Uma das causas bastante conhecida é o fator genético, mas ela não é fundamental e ela não é só porque eu tenho algum parente com lúpus, eu tenho risco 100% de ter, muito pelo contrário. O fator genético é um dos fatores. Em cima disso, outros fatores, por isso que a gente fala multifatorial, influenciam. Ser mulher, infelizmente, aumenta a nossa chance de ter lúpus, né? Isso por quê? Porque tem hormônios, e os hormônios femininos, infelizmente, elas favorecem a resposta autoimune. Outra coisa que ao longo da vida a gente leva, quer dizer, na verdade, a influência que nós sofremos, nós, estou falando todo mundo, mas as pacientes que já nascem com uma tendência genética e pode ter... nasceu mulher, infelizmente, né? Então, quando tiver os hormônios, tem uma chance maior do que os homens de ter a doença, mas um belo dia se expõe mais ao sol, mas fala, puxa, o sol não é a causa do lúpus. Nós tomamos sol desde que nascemos, e muitas pacientes têm a doença só depois de muita idade. Então, não é o sol em si, ele é um fator desencadeante. Outros fatores, algumas infecções virais que nós temos ao longo da vida, pode favorecer resposta imune, porque vocês, assim, eu vou tentar explicar bem, de forma bastante fácil de entender, o nosso sistema imunológico são um sistema de células que fazem a nossa proteção. Quando nós temos uma infecção por vírus, bactérias, eles produzem anticorpos que vão direcionados contra este vírus, bactérias, para matá-los. Só que o sistema imune do paciente com lúpus tem um certo desequilíbrio e ele como se não reconhecesse que alguma proteína ou célula própria da pessoa acaba sendo reconhecida como sendo estranha e começa a produzir anticorpos contra próprias proteínas e contra próprias células. Isto leva ao desencadeamento de uma série de alterações que são chamadas alterações imunológicas e que até que esses anticorpos, quando começam a se depositar em alguns tecidos, fazendo o processo inflamatório, e aí aparece a doença propriamente dita. Se eu tenho na pele, eu tenho a lesão de pele. Se eu tenho o depósito nas articulações dos imunocomplexos, são anticorpos e os antígenos nas juntas, eu tenho dor articular, inflamação articular. Se esse imunocomplexo deposita no rim, eu posso ter nefrite e assim por diante, né? Então, o lúpus é uma doença complexa, de causas variadas, que a gente não tem um culpado para apresentar ou apontar o dedo. Esta é a causa do lúpus. Nós não temos. As causas são múltiplas. O que a gente está vendo em termos de efeito psicológico? Na verdade, ninguém tem responsabilidade por ter a doença. Não é nada da minha cabeça ou da nossa cabeça que vai fazer aparecer doença autoimune. O que nós sabemos, por outro lado, é que se você está estressado, pode favorecer uma nova atividade para quem já tem a doença, né? Então, controlar estresse é bom? É bom, é uma forma de se controlar, mas não é, você pode estar muito calminha, muito zen e mesmo assim ter atividade, não é? Mas se eu tenho muito estresse, pode, em alguns casos, desencadear a doença em quem já tem essa predisposição, em quem já tem a doença. Não é uma causa da doença, não é uma paciente que faz a doença,
tá? Não é psicológico. Mas o fato de controlar ou de ter um apoio psicológico, de ter uma... Isso é bom para todas as doenças, inclusive para lúpus, tá? Então, basicamente é dizer que fatores desencadeantes a gente conhece alguns. Então, o estresse pode ser só um dos fatores. A exposição do sol, nós todos conhecemos, todos os pacientes com lúpus já recebeu essa orientação do seu médico, ela não tome sol, e às vezes não tem nem lesão de pele. O sol é capaz de desencadear a doença, mesmo que não tenha nada na pele, porque todo mundo sabe que a lesão de pele pode piorar com o sol. Mas mesmo naquele que não tem a lesão cutânea, o sol pode... Por que o sol pode piorar? Porque ele expõe alterações na pele, na camada mais superficial das células, chamadas queratinócitos, e esses indivíduos, as pacientes que têm anticorpos que podem se ligar a esses queratinócitos, favorecem processo inflamatório, não só daqui, como também de inflamação e de atividade da doença em outros órgãos, tá bom? Então, acho que assim, é bem simples a forma de explicar, mas é que é uma doença bastante complexa. Muito complexa. E, doutora, também é uma outra pergunta que chegou bastante para a gente. É justamente essa heterogeneidade, ou seja, essas várias faces que a doença se apresenta no paciente. Por ser tão heterogênea, é muito difícil, porque às vezes o paciente se compara, né? Se compara com o familiar, que muitas vezes a gente sabe que tem história na família do lúpus, né? Pode ter, existe uma chance um pouco maior. Ou com um caso que está na internet, que está nas mídias sociais. E apesar de um avanço, né? Nós estamos bem avançados já em termos de mídias, de internet, com boas informações sendo divulgadas, ainda assim, o caso mais catastrófico, o caso mais difícil, é às vezes o caso que ganha mais atenção. E a paciente né? Então, a gente sabe que nós temos desde o lúpus cutâneo, né, até o lúpus que a gente chama de lupinho, até o lúpus mais avançado. Então, uma pergunta recorrente foi a seguinte, doutora: existe como a paciente transicionar entre um tipo de lúpus para o outro, né? O diagnóstico fica só no lúpus cutâneo, ela não vira sistêmico ou vice-versa. Então, os pacientes trouxeram também bastante essa dúvida com relação a esses vários espectros da doença. Tá. O lúpus é classicamente dividido em dois tipos, o chamado lúpus cutâneo. Qual que é a diferença? O lúpus cutâneo tem as lesões cutâneas, mas só, exclusivamente ataca a pele, não tem nada interno. Aí você fala, mas alguém com lúpus cutâneo pode vir a ter o sistêmico? Pode. Principalmente quando as lesões são muito extensas, pegar face, membros inferiores, membros superiores, quiser aquelas formas chamadas difusas do lúpus cutâneo, principalmente o lúpus discoide difuso, pode evoluir, mas a chance é bem pequena. Para falar a verdade, a chance é bem pequena, tá? Estima-se que menos de 10% desses lúpus cutâneos, que sejam mais disseminados, poderiam evoluir para lúpus sistêmico. O lúpus sistêmico pode ter as mesmas lesões de pele, igual do lúpus cutâneo. Só que, além disso, tem dor na junta, emagreceu, tem febre, tem dor para respirar por inflamação da pleura, tem inflamação do rim. Quer dizer, pode ter. Não é porque não precisamos ter todas as manifestações, né? E as manifestações do lúpus, como bem disse a doutora Maria Luísa, ela é muito heterogênea. Uma pessoa pode começar com lúpus só com dor nas juntas, febre, emagrecimento, né? Ou pode começar só com lesão de pele, dor na junta e mais alguma alteração no sistema hematológico, quer dizer, que você vai ver só no hemograma. Então, são várias alterações que podem levar um paciente... eu sempre falo assim, que o lúpus é igual uma doença que você vai compondo um quebra-cabeça. Tem isso, tem isso, tem isso. O médico olha para aquilo e fala, pode ser lúpus. E aí vai fazer outros exames. Infelizmente, vou dizer que não tem nenhum exame com 100% de especificidade, quer dizer, que aparece só naquela doença, e 100% de sensibilidade, que aparece em 100% daquela doença. Infelizmente, não existe um exame que seja tudo isso. Então, o que a gente vai procurar? É mais alguns exames que compõem esse quebra-cabeça que nos dá, são chamados critérios diagnósticos, né? E esses critérios diagnósticos, ao longo da vida,
da vida, quer dizer, ao longo das décadas aqui, tem mudado. Exatamente porque alguns critérios são mais antigos, o critério do chamado Colégio Americano de Hematologia, ele era bastante rígido e alguns pacientes não chegavam a preencher esse critério. Então, às vezes, não era possível fazer o diagnóstico de lúpus, né? E agora, com critérios mais amplos, nos permitimos a fazer diagnóstico de lúpus para esses casos, mesmo sem preencher os critérios mais antigos. Mas tomar cuidado, né? Porque nem tudo que tenho dor na junta, uma manchinha qualquer na pele, eu tenho lúpus. Não, não é qualquer manchinha, não é qualquer dor na junta, né? Tem que ter mais alguns critérios. E, felizmente, alguns pacientes têm só poucos critérios e pode nunca ir para completar outras manifestações. Então, a gente chama de lúpus incompleto, doença indiferenciada, mas não precisa ficar triste, eu não tenho critério. É bom que não tenha, né? Porque quando tiver mais comprometimento, vai falar que tem critérios todos para chamar de lúpus. Então, eu acho, sim, que os critérios, as manifestações são variadas, os critérios ao longo das décadas têm mudado, isso permite fazer o diagnóstico em casos que não se permitiu a confirmação diagnóstica antes, e continua tendo alguns exames que são importantes. O FAM, que todo mundo conhece, são os anticorpos antinucleares. São anticorpos que essas pacientes fazem contra proteínas que tem dentro do núcleo da célula. Mas lembrar, FAM positivo não é diagnóstico de lúpus. Então, muita gente, cai cabelo, fez o FAM, tá positivo, vem desesperado, eu tenho lúpus. Calma, né? FAM positivo, nós já fizemos esse estudo no Brasil, mas foi feito também lá fora, confirmou que cerca de 13% da população sadia, dessas que não tem nada, são doadores de sangue, são pessoas que não têm nada, e mesmo assim tem FAM positivo. É lógico que o FAM tem que ser analisado na dependência da manifestação clínica, pode se valorizar ou não. Mas só para dizer que só por ter um FAM positivo, não é para ficar desesperada e não é para fazer diagnóstico de lúpus baseada só no FAM. Mas o FAM é tão importante que, mesmo os critérios atuais, para se pensar em lúpus, tem que ter o FAM positivo, tá? Porque o lúpus... Isso, o lúpus é uma doença autoimune. E o FAM, ou anticorpos antinucleares, ou seja, porque a gente sabe que os anticorpos podem ser vários anticorpos, né? Não é só... O FAM é um conjunto de anticorpos que tem dentro do núcleo. Alguns desses anticorpos são muito específicos. Tipo, anti-DNA é considerado mais específico. Mas também, cuidado, tem técnicas que eles são altamente sensíveis, então qualquer DNAzinho ele capta como positivo, mas nem sempre é para valorizar. Então, por isso que o médico tem que ver, né? Às vezes o paciente vê o exame e fala, tem um positivo aqui. Então, tem que se ver muito bem, analisar dentro do quadro clínico, dentro das manifestações, tipo de FAM, título de FAM, padrão de FAM. Isso mesmo. Um pouquinho mais complexo para a gente dizer em poucas palavras. E essa questão dos critérios diagnósticos é importante também, que na verdade são os critérios de classificação, né? Que às vezes o paciente ele tem acesso a esse material, né? Inclusive o ano passado, como a senhora falou, houve mudança desses critérios, né? Tentando fazer com que eles fiquem um pouco mais específicos, ou seja, tentando que a gente possa dizer com mais certeza que o paciente tem mesmo lúpus, né? Lembrando que a gente precisa fazer um diagnóstico diferencial, né? Ou seja, uma gama de doenças para a gente dizer que um paciente tem lúpus. A coisa não é tão simples, é o quebra-cabeça, né? Como a senhora disse. Isso. Mas eu vejo que os pacientes também ficam tentando, às vezes, se encaixar dentro desses critérios, né? Então, assim, o reumatologista, ele usa os critérios, né, doutora? Mas eles não são... Como que é? Se é critério, vida real? Como que é para a senhora? Então, só para falar que os critérios são muito importantes, na verdade, para fazer parte de estudos, né? Então, quando eu falei, estudei 200 casos de lúpus, os 200 pacientes que entraram no meu trabalho têm que preencher critérios, porque senão, de repente, eu junto casos que não são de lúpus, né? Por quê? Quando se fizer trabalhos aqui, ou na China, ou nos Estados Unidos, os pacientes têm que ter uma certa homogeneidade. E é por isso que se preenche critério. Mas na vida real, você pode ter alguns casos, não é muito, são poucos, mas poucos casos que você fala, olha, isso aqui você tem, embora você não preencha o critério, você tem
eu acho que você tem lúpus e vamos tratar como tal, tá? Então, isso sempre, quer dizer, isso não é sempre, mas em alguns casos pode acontecer. Pode acontecer do seu médico, o médico, principalmente o reumatologista, que conhece a doença, pode fazer o diagnóstico. Tanto é que os critérios são de classificação de doença e não são critérios, para falar a verdade, diagnósticos. Quem faz o diagnóstico é o médico, tá? Alguém colocou, só porque eu estou lendo algumas perguntas que aparecem aqui, eu não consigo ler todas que a gente está conversando, mas alguém perguntou, mas o fã não deveria fazer exame de rotina? Não, não. Anticorpos antinucleares só devem ser pedidos na vigência de uma possibilidade diagnóstica, quer dizer, desde que o paciente tenha, apresente alguma manifestação compatível com a doença, e aí você vai investigar. Por quê? Eu acabei de falar, 13% da população sadia tem FAM positivo. Então, se eu fizer indiscriminadamente, como exame de rotina, vou pegar 13% de positivos. Né? Então, só para responder um pouquinho de alguém que perguntou sobre FAM em exame de rotina. Doutora, e nós recebemos muitas perguntas, acho que também hoje é Dia das Mães, né? Então, a gente tem aí várias pacientes lúpicas que já estão aí em casa com seus pequeninos milagres, né? Como elas falam. Mas a gente tem vários pacientes, né? A maioria das acometidas por lúpus são mulheres jovens, né? Em idade aí de estarem, né? Pensando em ter o seu bebê. Então, antigamente, né? Era prescrito praticamente. Então, você tem lúpus taxado como nunca você poderá, né, ser mãe, né? E a gente recebeu bastante pergunta com relação a quais seriam, então, os principais determinantes, o que o reumatologista olha na sua paciente para dizer, olha, você está pronta, você está no momento do seu tratamento ou da evolução da sua doença em que você pode engravidar. A gente recebeu várias perguntas nesse sentido. Tá, então, você tem razão. Quando eu estudei medicina e reumatologia, que faz muitas décadas atrás, né? Se falava, não, paciente com lúpus não deveria engravidar. Isso mudou muito, mudou muito. O que nós sabemos agora, isso mundialmente, em qualquer lugar do mundo, se diz exatamente a mesma coisa. Uma paciente com lúpus poderá engravidar. Bom, primeiro, a fertilidade do paciente com lúpus é igual a de qualquer mulher, tá? Ela só pode ter alguma alteração se tiver usado muito ciclofosfamida, por isso que esse é um cuidado que a gente tem que ter, né? Mas, para quem não usou esses remédios, em geral, ela tem a mesma chance de engravidar. Então, primeiro, tem que fazer anticoncepção, exatamente porque pode engravidar. E não deve engravidar em qualquer hora. Deve engravidar quando? Quando a gente fala assim, isso mundialmente, doença controlada, quer dizer, doença em remissão, doença inativa, há pelo menos, no mínimo, 6 meses. Né? O ideal é ficar 1 ano, né? Ou até mais, mas 6 meses. No mínimo 6 meses, mas usando qualquer remédio? Não. Usando remédios que possam engravidar, continuar usando, né? Então, não pode usar alguns imunossupressores, ciclofosfamida, metotrexate, não. O que o médico vai fazer? É bom que a paciente já converse com o seu médico. Olha, o ano que vem, daqui a 2 anos, queria engravidar. Será que eu posso? O médico vai vendo se a doença está bem controlada, vai trocando os remédios para outros que possam ser usados durante a gestação. Se a paciente continuar bem, tirando o imunossupressor que não pode, trocando por outros e continua bem, aí ela pode falar, bom, pode engravidar, faz 6 meses que você está bem, não está usando nenhum imunossupressor que não possa usar na gravidez, você está com dose baixa de corticoide, e até outros remédios, remédio para pressão, remédio... Quando engravidar, elas têm que ser trocadas, certo? Então, assim, depois que fica bem, o médico vai reavaliar o paciente, reavaliar anticorpos. Não só clinicamente, o ideal é que clinicamente esteja bem e também laboratorialmente. O anti-DNA negativo ou o título baixo, nem sempre está negativo. Às vezes fica com título baixo, estável, complemento normal. E aí, então, pode-se falar... Vou ver outros anticorpos, que são importantes durante a gestação. Então, anticorpo chamado antifosfolípides,
né, que são anticorpos, você pesquisa como anticoagulante lúpico, anticardiolipina, anti-beta-2 glicoproteína 1, são as 3 formas de pesquisar o antifosfolípide. Se elas estiverem positivas, não é que não possa engravidar, mas tem que voltar e o médico ver, analisar se ela já teve trombose no passado, se ela nunca teve trombose, então o tratamento é um pouco diferente, mas a gestação tem que ser seguida com mais cuidado. Não é que não possa, mas tem que tomar cuidado. E muitas vezes, se a paciente já teve trombose no passado, ela tem que tomar a heparina, né, subcutânea durante a gestação inteira, mais aspirina. Se a paciente não teve nada no passado, pode ser que fique só com aspirina. Mas esta avaliação é do médico, daquele médico que acompanha a paciente. E ela, quando engravidar, também tem que contar para o obstetra que ela tem esses anticorpos, e o obstetra vai fazer um segmento mais rigoroso do crescimento do bebê, né, para ver se ele vai crescendo normalmente, da vitalidade, e inclusive para ver se vai ter que tirar antes ou não, vai dar para esperar até o final da gestação, são algumas das coisas. Um outro anticorpo que durante a gravidez, ou antes da gravidez, a gente faz, e depois repete às vezes, mas é o anti-Rho, o anti-Lá. São 2 anticorpos que podem, não é que vai ter, gente, podem dar um problema chamado lúpus neonatal, que é um lúpus, manifestação do lúpus no bebê. O mais grave dessa manifestação é um problema cardíaco que se chama bloqueio cardíaco. É raro, e o que se viu? Paciente que engravida e toma hidroxicloroquina, esta complicação ficou muito mais rara. Né? Mesmo assim, como pode acontecer, estas gravidezes têm que ser acompanhadas por um ecocardiograma fetal. Faz dentro do bebê, né, no útero, e vai avaliando da 16ª semana até a 24ª, 28ª, depende um pouquinho, né? Então, estes cuidados, antifosfolípides e o anti-Rho, anti-Lá, a gente tem que conhecer antes, de preferência antes, mas se não deu tempo, quando começa a gravidez, para saber o que fazer durante a gestação, tá? Mas tem que estar com a doença controlada. E por isso é que o paciente com lúpus tem que usar um método anticoncepcional para não engravidar quando a doença está ativa. Isso é importante também porque ele muda, né, na paciente lúpica, né, esse método anticoncepcional por hormônio, né, doutora? Se prefere o uso de progestágeno, né? Métodos de barreira, mas a gente sabe que barreira, a camisinha pode furar, né? Então, tem que ter alguns cuidados. Mas, assim, método de barreira pode ser usado, mas ele não é 100%. As doenças DSTs aí, né, doutora? Isso, verdade. O método de barreira é bom para evitar outras coisas também. Mas, se for usar anticoncepcional, a base de progesterona, que é permitido, e a estrógeno, quando não consegue usar progesterona, em alguns casos a gente até deixa, desde que não tenha antifosfolípide, porque aumenta o risco de trombose, né? E o uso de estrógeno, como a gente falou, pode reativar ou facilitar a atividade da doença. Então, a gente prefere não usar. Tá certo, doutor. Uma outra que surgiu muito, né, e em forma de várias perguntas sobre tratamento de lúpus, diz respeito muito, assim, à dificuldade que se tem em estudar e encontrar, né, um tratamento novo para lúpus. Então, a sensação que o nosso paciente tem, né, a paciente lúpica ou paciente com lúpus, é que para as outras doenças reumáticas, todo momento nós temos novidades, né? Especialmente artrite reumatoide, espondiloartrite, é um lançamento aqui, outro lá. E quando a gente fala de lúpus, né, nós falamos de medicações que nós usamos há mais de 50 anos, né? As 3 principais, que é o corticoide, a ciclofosfamida, a azatioprina. O micofenolato veio um pouquinho depois, há uns 15 anos, né, doutora, mais ou menos. O belimumab agora em 2013, o anifrolumab agora veio, mas também não foi aquela coisa que a gente estava esperando. Eu queria que a senhora tentasse explicar para as pacientes por que é tão difícil estudar lúpus, por que é tão difícil a gente encontrar uma medicação, né, que vá resolver todo esse boom imunológico que está acontecendo.
Eu acho que assim, nós médicos também sentimos isso, né? Uma pena, puxa, com tanta novidade em outras áreas de doenças reumáticas autoimunes, né? Porque a artrite reumatoide é um exemplo também. Só que na artrite reumatoide ele é mais voltado só para articulação. E lembra que o lúpus produz anticorpos contra antígenos das células e pode isto depositar em vários lugares. E é interessante que mesmo os remédios que nós temos agora não são eficazes para todas as manifestações. Assim, um exemplo clássico, o paciente tem nefrite e tem lesão de pele. A gente fala, vamos dar micofenolato, porque a nefrite precisa usar micofenolato. Ela pode até melhorar do rim e a pele ainda continua ativa, né? Então, esta é uma dificuldade. Às vezes tem articulações, artrite não melhora, outras inflamações e outros órgãos melhoram. Então, existe uma certa diferença de resposta dependendo do órgão comprometido. E o tratamento acaba sendo indicado pelo mais grave. Lógico, eu não vou tratar uma coisa mais leve, o tratamento melhor é para, quer dizer, que é o órgão mais comprometido, mais grave, né? Isso eu vou ter que tratar primeiro. Mas isso já é uma dor de cabeça para nós. O paciente tem 2 órgãos comprometidos, um responde, outro não responde, né? Então, não é raro a gente dar duas drogas para uma mesma paciente, para a mesma coisa, lúpus, né? Agora, a dificuldade que a gente tem de ter os imunobiológicos tão eficazes, a gente tinha uma esperança, né, para os imunobiológicos, até temos alguns, a própria belimumab a gente usa, mas não é aquela coisa, né? Infelizmente, ainda estamos esperando uma eficácia comprovada do belimumab para nefrite, por exemplo, que ainda estão em andamento, alguns estudos devem estar saindo esse ano, resultados, mas a própria rituximab, que em estudo controlado não foi tão eficaz, e a gente acaba usando como uma opção off-label, quer dizer, fora de bula, para casos graves, mas realmente outros imunobiológicos que deram tão certo em outras doenças não estão conseguindo. Muito provavelmente porque o lúpus tem um defeito imune mais complexo que nas outras doenças, né? Então, bloquear só uma citocina, como fazem alguns desses remédios, ou bloquear uma célula, né, que tem uma ação imune, não está sendo tão eficaz. Talvez tenhamos que usar bloqueios múltiplos, né? Mas cuidado, porque quanto mais eu bloquear o sistema imune, ele vai parar de fazer um anticorpos e autoataque, mas também pode deixar de responder e de proteger contra infecções. Então, esta é um cuidado que nós temos que ter. Nós não podemos imunossuprimir tanto, porque daí vai ter mais infecção. Por outro lado, se a gente não tratar, a doença pode avançar. Então, esta é a dificuldade que nós temos em lúpus e que não está que não acontece tanto em artrite reumatoide, uma espondilite, que parece ter mais um ou outro via de citocinas mais importante, né? Mas não podemos perder as esperanças. Nós temos muitas drogas sendo testadas. O que a senhora vislumbra para o futuro aí como uma grande pesquisadora nessa área, né? Olha, um remédio, né? Porque assim, as pessoas gostariam muito de ter aquele remédio miraculoso, né, para tratar. Infelizmente, as pacientes ainda vão atrás disso, né? Especialmente no lúpus, a gente precisa entender exatamente isso. Exato. Doença muito complexa e provavelmente nós vamos ter que bloquear, né? Agir por várias vias e muito em cada paciente, né? Eu brinco aqui com as minhas seguidoras, com as minhas pacientes, que eu falo para elas que cada borboleta é única, né? E realmente, cada paciente é única e talvez esse tratamento vai ser cada vez mais personalizado, né, doutora? Como que é esse tratamento, só aproveitando, né, saindo um pouquinho, mas esse tratamento personalizado do lúpus, ele se baseia na genética? Isso é o futuro também, né? Esse é um futuro. Para nós, ainda um pouco distante, eu vou dizer, né? Mas imagina se eu puder, no futuro, ser barato, se for barato, a gente faz uma análise genética, porque a gente sabe que alguns genes estão associados à presença de determinados autoanticorpos e até da evolução, algumas associações existem. Aí eu já vou ter o conhecimento da genética, ter conhecimento de metabolismo de drogas, que também tem
outras formas de avaliar se você metaboliza rápido ou não. Então, determinadas drogas poderiam ser mais eficazes para alguns pacientes, outros não. Mas eu acho, pelo menos no momento, eu acho que vai ser difícil a gente falar, olha, isso aqui é o remédio para tratar lúpus e acabou. Eu acho que ainda vamos continuar usando alguns remédios para tratar nefrite, para tratar casos graves, sistema nervoso, e outros para, como nós fazemos ainda nesses dias, né? O que nós queremos é ter um remédio muito bom para os casos mais graves, né? Porque, infelizmente, esses casos graves continuam sendo, causando muitas, até mortalidade, mas perda de órgãos, né? Então, o que nós queremos é evitar o dano de órgãos e uma sobrevida normal de população, né? É isso que nós queremos. Mas eu não vislumbro, no momento, um remédio único, não. Acho que nós vamos ter que esperar um pouco, mas é isso que eu falei, não desistam. Nós temos várias drogas sendo, inclusive as pequenas moléculas, né? Que são remédios orais e não injetáveis, estão sendo testados para lúpus. Vamos esperar esses resultados, que não devem demorar muito tempo. E, doutora, falando em o remédio, né? A nossa cloroquina, porque até então, né, doutora? Só nossa. Está aí na boca do mundo, né? Mais famosa até do que o coronavírus, né? E assim, o que acontece é que essa epidemia, né? Essa triste epidemia que está acontecendo lá está passando por nós como um turbilhão, né? E trazendo a cloroquina à luz das discussões, né? E, infelizmente, os estudos não vêm mostrando uma grande ação aí para o coronavírus, mas em meio a isso tudo, né? A gente teve um escancaramento, né? De todos os efeitos adversos dessa droga. E eu tenho recebido muitos comentários, perguntas de pacientes que falam assim, poxa, mas o meu reumatologista não tinha me falado que a cloroquina fazia tudo isso de mal? Ele tinha me falado que era um remédio tão bom e que tinha benefício. Agora tá aí na televisão que dá arritmia, que dá isso. Então a epidemia tá passando e o nosso paciente ficou, né? Além de ficar sem a medicação, né? Que foi o que aconteceu. Também veio aí à tona muitas informações a respeito de efeitos adversos que tá trazendo muita angústia. Então eu queria que a senhora falasse um pouquinho primeiro dos benefícios realmente da cloroquina, porque para nós ela é tudo essa maravilha mesmo, né, doutora? E dos cuidados que o reumato tem aí, desses efeitos colaterais potenciais. Bom, só para dizer que nós usamos a cloroquina há muito tempo, né? Eu sou formada em 1977, já se usava a cloroquina, mas é engraçado, porque se usava, mas não tínhamos conhecimento sobre mecanismo de ação e nem tinham estudos controlados. É uma honra, mas uma tese de mestrado que eu orientei, que foi publicada na década de 90, foi o primeiro estudo em lúpus sobre difosfato de cloroquina. No mesmo ano, estudo controlado, randomizado, mostrando que paciente com lúpus que usava a cloroquina ficava precisando, ao longo de um ano, menor dose de corticoide e com menor atividade da doença no segmento de um ano. No mesmo ano, no Canadá, foi publicado um estudo com a hidroxicloroquina. E nós não fizemos com a hidrox, porque nós, país pobre, na época, não tínhamos a hidroxicloroquina dado pelo governo, a gente só tinha difosfato, e usamos o mais barato, né? Mas de lá para cá, vários trabalhos, e muitos, todos os trabalhos, avaliando quem toma hidroxicloroquina e quem não toma, tem menos doença grave no que toma, tem menor mortalidade nos que tomam, quer dizer, e além disso, ao longo do tempo, se estudou o mecanismo de ação. Você sabe que a hidroxicloroquina age diminuindo o risco de trombose, diminuindo o aumento de glicemia e até ajudando no colesterol. Mas, basicamente, para a trombose, eles têm uma certa ação também. Então, tem tudo de bom usar a hidroxicloroquina. Fala, mas é tudo de bom? Lógico que não é assim. Todos sabemos, a gente usava uma dose maior até há 2 anos, 3 anos atrás, quando os oftalmos começaram a chamar a atenção que o risco ao longo do tempo, gente, é longo, 15 anos, 20 anos, quanto mais tempo usa, maior a chance de dar o depósito na retina. E o que tinha sido visto é que aquele que usava até 5 miligramas por quilo
Então, era bem relacionada ao peso, né? Era uma dose mais segura do que usava a dose alta. Então, imagina uma paciente de 50 quilos usar o comprimido inteiro, 400 miligramas todo dia. É muito alto. Então, teria... Esse ajuste é importante. Esse ajuste faz com que nós consigamos usar com mais segurança para o lado da retina, que a gente sempre teve a preocupação de acompanhar, mas esses trabalhos agora com o Covid mostraram é totalmente diferente, pessoal. Não é o que nós usamos. Primeiro, tem um trabalho que ele feito em Manaus, eles usaram uma mega dose. Eles usaram difosfato de cloroquina, que a gente quase não usa agora, que ele tem mais toxicidade, e usaram uma dose muito maior do que usamos, e eles tiveram cardiotoxicidade. Mas na dose que nós usamos para paciente com lúpus, tranquilo. Existem casos de miocardite por drogas, pela própria cloroquina, mas extremamente rara. O que acontece no caso do coronavírus é porque o próprio coronavírus pode dar cardite e também se usa outros remédios junto. Por exemplo, a própria azitromicina, que aumenta o espaço QT, que pode facilitar o aparecimento de arritmia. Então, você usar duas drogas que podem causar isto, aumenta a chance de ter. Mas, para as nossas pacientes, continuem usando. Não parem, né? Na dose adequada, na dose que é adequada para seu peso. Nunca usamos dose maior do que 400 miligramas por dia, né? Mesmo que a pessoa tenha 100 quilos, não vai usar uma dose maior que isso. Mas a gente vai, o que a gente vai é seguir as pacientes e super tranquilo. Ao contrário, eu acho que pacientes tiveram mais problemas pela falta que teve, né? E pela mudança. Todo mundo comprava hidroxicloroquina sem receita, agora precisa receita dupla, então isso é uma dificuldade maior, mas não deixem de tomar os seus remédios. Mesmo. Doutora, vamos lá, uma outra pergunta que surgiu, várias, é sobre o que a paciente efetivamente ela pode fazer, né, para ajudar aí o seu reumatologista, as medicações que ela está usando, fazer. A gente está vendo o empoderamento cada vez maior, empoderamento é uma palavra meio da moda aqui, né, nas redes sociais, na internet, da paciente com lúpus, e isso é muito bom, né? A paciente, ela quer fazer parte desse tratamento, ela quer se sentir ativa, né? E nessa ânsia, muitas vezes, algumas decisões não tão sábias aí são tomadas em termos de restrição alimentar, né? Alguma coisa do tipo, e uso às vezes de suplementos e coisas que a gente sabe que às vezes não tem tanta evidência e tanta importância. Então eu queria que a senhora colocasse, né, toda a experiência que a senhora tem, o que a paciente lúpica pode fazer que realmente vai contribuir para o seu tratamento, né? E levando em consideração também que a aderência do paciente lúpico não é tão grande, apesar da gente estar no meio aqui. As pacientes da rede social são pacientes que têm uma aderência forte, mas às vezes as pacientes que estão mais, né, que não têm aí tanto acesso à informação, acabam tendo uma aderência mais ou menos só de 50%, ou seja, quase metade não toma muito bem sua medicação, né? Enfim, eu gostaria que a senhora comentasse um pouquinho sobre esse assunto. Eu acho muito importante isso, né? Quer dizer, primeiro, confiança. Confiança. Você tem que confiar no seu médico, né? Então, o médico e conversar. Tem que perguntar, tirar as dúvidas, porque eu acho que é isto que estabelece essa confiança. Você tirar as dúvidas com o médico, com a médica, ter as suas respostas para o seu caso. E adesão ao tratamento. Se o médico fala... Então, por isso que eu falei que a confiança era fundamental. Tomar o remédio nesta dose, desse jeito. Seguir este tratamento. Se tiver algum efeito colateral que você tenha, então entrar em contato com o seu médico e falar, para poder ver que mudança vai fazer. Mas não parar por conta própria, né? Então, pacientes que têm alguns efeitos colaterais, então, estou me engordando, vou baixar meu corticoide, vou tirar o corticoide. Cuidado, né? Corticoide é um ótimo remédio, mas ninguém gosta de usar o corticoide, nem o médico gosta de usar. Se possível, o médico vai tentar abaixar
E se para tentar abaixar, tem que manter a doença controlada. Então, por isso que se lança a mão dos chamados imunossupressores ou chamados anti-inflamatórios de ação lenta. Metotrexate para o quadro articular é um dos mais usados. Porque se depender só de corticoide, você fica usando corticoide o tempo todo. Tem os efeitos colaterais do corticoide. Então, assim, cada caso é um caso, tem que ser discutido com o médico. Chama-se decisão compartilhada também. Então, o médico pode falar, no seu caso, tem esse remédio e outro remédio. Este tem esses efeitos, esse é até mais rápido, não é mais fácil. E o próprio paciente pode ajudar na escolha. Isso é bom, porque o paciente se sente também responsável, corresponsável pela escolha e tem uma tendência a seguir melhor o tratamento do que quando o médico fala, toma isso, não é? Então, esta é uma conversa, esta é uma coisa importante da confiança. O que não deve fazer? Então, não deve tomar remédio sem falar com o médico, não deve parar o remédio sem falar ou diminuir. Então, se tem efeito colateral, entre em contato. E não deve fazer coisas que levam a desencadeamento da doença. Vou lá, fala que não pode tomar sol, mas eu vou na praia e pego uma corzinha. Não, né? Não. Tem que se cuidar, tem que usar o protetor, tem que evitar a exposição ao sol, né? Mas alguém falou, mas o sol faz bem porque tem vitamina D. Por isso que os pacientes com lúpus que não podem tomar sol, isso a gente diz para todo mundo, deve repor a vitamina D. Né? Não é o tratamento à base de vitamina D, mas manter a vitamina D em nível bom, exatamente porque ele também tem um efeito anti-inflamatório. Se eu estou com vitamina D baixa, eu tenho uma tendência a ativar mais a doença, tá? Então, não preciso tomar só para ter a vitamina D, né? Eu vou tomar a vitamina D de outra forma. Evitar os fatores de risco para desencadear, tratar quando tiver o desencadeamento da doença, tratar bem, seguindo os controles do médico, fazer os exames também é importante. Tanto para efeitos colaterais de remédio, quanto para saber se não estou afetando a urina, quer dizer, no começo não vou sentir nada. O médico também pode te examinar e não ver nada. Mas no exame de urina pode ver que tem proteína na urina, tem sangue na urina, que não dá para ver a olho nu. Então, esses exames são fundamentais. Hemograma, para ver se tem glóbulos branco baixo. O melhor médico não consegue ver isso. Tem que fazer o hemograma, tem que fazer função renal, né? Então, tem alguns exames que são fundamentais. Isso é importante para manter a doença controlada. E olha, graças a Deus, a grande parte de pacientes que fazem um tratamento direito, que tomam o seu remédio, consegue ter uma vida, eu não vou dizer totalmente normal, porque eu falo, eu não posso ir para a praia, né? Mas tá bom. Fora isso, tem paciente que... Então, os pacientes levam vida, trabalham, têm filhos, fazem tudo dentro do que pode ser feito. Então, a gente deve fazer de tudo para que a doença fique controlada. O que já se mostrou? Paciente que mantém a doença controlada sem aqueles picos de atividade, ela não vai ter lesão de órgão a longo prazo, né? Então, essa é chamada é a melhor evolução, aquela que você consegue manter ela bem controlada ao longo do tempo, né? Então, isso que é mais... A senhora estuda muito lúpus e também estuda muito, né, doutor, o porquê que às vezes a paciente lúpica não evolui muito bem, né? Infelizmente. E isso que a senhora falou, né, é a importância também dos outros fatores de risco, né, de cuidar, principalmente obesidade, né, cessar o tabagismo, né? A senhora quer falar um pouquinho desses fatores? Ela não é diretamente a doença, mas elas são chamadas comorbidades. E a comorbidade é importante para as lesões estabelecerem, para se estabelecer a lesão. Então, assim, doença cardiovascular, a gente sabe que paciente com lúpus tem mais risco só pela doença. Então, se ela tem a doença e, além disso, tem o diabetes, o açúcar mal controlado, a pressão alta, mal controlada, colesterol alto, vai aumentar muito esse risco. O que eu posso controlar? Tem que controlar muito rigorosamente. A pressão tem que estar bem controlada. O colesterol, a gente até fala, olha, o colesterol, se fosse uma paciente que não tem nenhuma doença, você podia ficar sem nada. Mas no seu caso, vai tomar um remedinho para baixar o colesterol. O LDL é abaixo de 100. É isso, a gente acaba sendo mais rigoroso, né? Mas isso ajuda a paciente a se manter sem as lesões cardiovasculares ao longo do tempo, né?
o lado emocional, você fala, ai, não, paciente que tem muita depressão, tem angústia, tem ansiedade, se puder ter outro tipo de approach, outro tipo de, né, que ajude a entender-se melhor, a enfrentar a doença. É bem interessante. Nós tivemos um trabalho feito com uma psicóloga, minha orientanda de doutorado, mostrando que fazer terapia uma vez por semana para as nossas pacientes, nós dividimos 40 pacientes para um grupo terapia, 40 sem terapia. E ao longo do tempo, nós observamos que a melhora que essas pacientes sentiam em termos de qualidade de vida, em termos de queixa, diminuíram muito significativamente no grupo que fez a terapia do que no outro grupo. Né? Então, só para mostrar que queixas, principalmente as queixas, né? Elas podem ser controladas, a ansiedade, a insônia, a preocupação, com a forma com que esse paciente consegue lidar com a doença. Acho que isso é importante também, né? Mas são muitas coisas que a gente pode fazer ao longo do tempo, né? Mas principalmente manter o otimismo, gostar da vida, fazer coisas que te fazem bem. Isso é muito bom para qualquer doença, não é para lúpus, mas para lúpus também. Isso mesmo, doutora. Que nós estamos chegando até chegando no final, mas eu sei que tem muitas perguntas, até assim, sinto muito, eu estou aparecendo aqui várias perguntas, a gente não consegue responder todas, até porque eu não consigo nem ler rapidamente que aparecem, mas... Doutora, vamos ver se dá tempo da gente falar rapidinho sobre remissão, né? Porque eu acho que é quase que o que mais a gente recebeu de pergunta. Então, a tão sonhada remissão do lúpus, né? Como que o reumatologista sabe que o paciente dele está em remissão? Existe remissão? Remissão é só quando não está tomando remédio? Ou pode estar em remissão tomando remédio? Como que funciona isso? Tá. Pode estar em remissão tomando remédio. Por exemplo, a hidroxicloroquina. É o último remédio que a gente tira, né? Tá sem corticoide, tá assintomático, não sente nada, não tem dor, não tem lesão de pele, não sente absolutamente nada, bem disposta. Tem lúpus. A gente tem vários pacientes assim, né? E elas podem estar tomando, às vezes, a hidroxicloroquina ou às vezes até um outro remédio, mas estão ótimas. O que a gente faz? Vai diminuindo o remédio, mas não tira de vez, a gente vai observando, né? Porque a gente não pode chamar a remissão de cura, porque cura é falar, sabe, você não vai ter nunca mais. Infelizmente, a gente não pode falar isso, porque a gente tem paciente que ficam anos em remissão e de repente é reativa, né? Então, e às vezes a gente tem um motivo para reativar e às vezes não. Então, precisamos acompanhar, mas em geral, o paciente que entra em remissão prolongada tem um prognóstico muito bom, não vai ter lesão de órgãos, e ela é, assim, é o nosso ideal, né? É o que a gente tenta fazer com que os pacientes tenham remissões prolongadas, né? E, doutora, para finalizar, infelizmente, a gente vai ter que partir aí para a mensagem final da senhora. Eu queria que a senhora deixasse uma mensagem para as nossas pacientes lúpicas no dia de hoje, em especial para aquela paciente assim que acabou de ter o seu diagnóstico, que está ansiosa, né? Que está aí invadida pelo mar de informações que hoje, graças a Deus, a gente tem, mas que também nos deixam talvez mais ansiosas. Qual é a sua mensagem de uma mulher, uma reumatologista assim, de anos pesquisando e cuidando, né? Não sei nem mensurar a quantidade de pacientes com lúpus que a senhora já cuidou, já tratou. Então, qual seria a mensagem que a senhora deixaria para essas pacientes? Bom, primeira mensagem, seja otimista. Eu acho que nós temos, principalmente aquelas que fizeram um diagnóstico mais recente, nós vivemos numa fase que a medicina melhorou muito, né? Comparado com 50 anos atrás. Eu vou dizer que eu me interessei muito por lúpus porque eu perdi uma irmã com lúpus, muitos anos atrás. Isto me ligou para sempre com esta doença, né? Isto mudou ao longo do tempo, né? Então, o que a gente vê agora é uma chance de vida muito melhor, muito maior do que se via antes. E aí, eu acho que, assim, seguir as orientações médicas, fazer o controle, manter o bom astral, né? Isso é muito importante. Não se sentir culpada, não. A doença não é sua culpa, tá? A doença tem várias causas, a gente não conhece tudo, mas temos, na grande maioria, como levar à frente com vida normal. Infelizmente, existem casos graves.
E esses casos graves chamam atenção, sai na mídia, ou quando você vai na internet, é o que mais chama atenção. Não fiquem lendo isso. Não fiquem lendo. Não é todo mundo que vai ter todos esses comprometimentos. Então, cada caso é um caso. Não fique se espelhando no outro, né? Porque você vai ter uma preocupação e é bobagem, né? Cada um é um paciente, cada um é uma doença e deve ser cuidado de forma individualizada, né? A receita sua não pode valer para a da vizinha e assim por diante. Então, cada caso é um caso, mas mantenha o bom astral, siga direito o tratamento e vai ter bem, vai evoluir bem, né? A grande, grande maioria, tá bom? Doutora, também aproveitar para agradecer em nome de todas as pacientes, né, que estão aí nos seguindo, pacientes lúpicas, agradecer a senhora, né, por todos esses anos de dedicação, né, ao estudo dessa doença, né. Eu sei que a senhora, aí hoje é Dia das Mães, eu imagino o quanto que a senhora não ficou longe dos seus filhos, né, para realizar esse trabalho que a senhora, esses tantos trabalhos que a senhora realizou. Agradecer por ser uma inspiração para nós, reumatologistas. Todos os reumatologistas do Brasil, de uma forma ou de outra, foram seus alunos, né? Quem não teve a oportunidade de ser um aluno aí presencial, como eu não tive, mas, né, assistindo aulas, lendo capítulos de livro, dando os artigos e todo esse trabalho que a senhora ainda hoje realiza, né? Porque estamos no meio da pandemia, a senhora continua lá, né, trabalhando. Então, eu queria agradecer muito a senhora. A gente sabe que existem muitas pessoas no Brasil todo que estudam a doença, mas a senhora aí personifica hoje todas elas nesse Dia do Lúpus. A gente queria agradecer muito. E agradecer muito pela senhora ter aceitado esse convite. Para mim foi uma honra muito grande. Espero que nós possamos ter outras oportunidades, porque perguntas ficaram muitas vezes. Doutora. Bom, eu vou dizer que foi um prazer para mim, prazer mesmo, e fui introduzida a coisas digitais que eu não sabia, né? Só para as pacientes saberem, eu nunca tinha entrado no Instagram para poder fazer isso, mas foi um prazer e eu gostaria de dizer que em época de pandemia, todos devem se cuidar. Se cuidar, cuidem-se muito bem, mantenham o distanciamento social, fiquem em casa quando possível, né? Usem muito lavar as mãos, cuidar, principalmente não tocar a mão no rosto, né? Porque é disso que é a nossa contaminação. Quando nós pegamos algum lugar contaminado e se pegamos no rosto, acabamos entrando o vírus entra pela mucosa, pelo nariz, pelo olho, pela boca. Então, este cuidado, por isso que vamos ficar com o toque da limpeza, mas nós vamos ter que superar isso, né? Então, para vocês todos, cuidem-se, fiquem em casa, mas fiquem bem. E muito obrigada, muito obrigada. Né, doutora? Por favor, né? Pedimos que não suspendam os tratamentos. Não, tratamento continue, por favor. Isso não tem nenhuma indicação de parar preventivamente com nenhum tratamento. Se tiver alguma dúvida, converse com o seu reumatologista, para todas, né? Muito obrigada. Beijo para vocês. Beijo, até a próxima. Obrigada a todos vocês por estarem com a gente hoje. Mais uma vez, feliz Dia das Mães. E obrigada. Maravilhoso foi hoje. Muito obrigada, doutora. Um beijo. Obrigada. Tchau.